isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Nós precisamos meditar sobre o amor de Deus, esse amor de Deus que transforma vidas. Você só vai se entregar a Jesus se você tiver a revelação do amor dele, senão você não se entrega. Porque esse amor traz para nós o conhecimento da vida, da segurança que Deus é em nós. Então nós só podemos confiar numa pessoa se nós conhecemos essa pessoa. Você não pode confiar numa pessoa que você não conhece. Fala, você não confia, ninguém confia. Você pode até viver com uma pessoa, mas se você não confia nela, você não se entrega para essa pessoa. Não é mesmo? Acontece muito isso, porque pode acontecer tantas coisas num relacionamento que a pessoa fica desacreditada. Isso acontece, gente. São feridas, são marcas. Como é que vai confiar? Então, como que nós vamos confiar nesse Deus se nós não o conhecemos? Mas ele está disponível para ser conhecido porque estamos vivendo o momento da graça ainda, né? Então, pela graça de Deus, nós podemos conhecer o amor de Deus. Quanto mais você se aproxima dele, mais o amor dele é liberado do seu espírito para o resto da sua vida. Para os seus pensamentos, para os seus desejos, enfim, para tudo o que você precisa. Para curar feridas no coração, lembranças do passado. Só Jesus com esse amor que cura. Não tem outro jeito. Se for só na cabeça, fica desse jeito para sempre. Sabe, não ata e nem desata, não sai disso. Fala, 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 mas é tudo da boca para fora. Não é com experiência. Você tem que ter uma experiência viva desse amor de Deus na sua vida. Mas isso é com o relacionamento, o tempo que você passa com ele. Mas você precisa da palavra, porque é a palavra que revela. Ela é o espelho do que está no nosso espírito. Bom, eu quando saí de casa, eu até olhei no espelho, arrumei eu mesmo, arrumei meu cabelo. Achei que estava penteado, agora eu não sei. Eu esqueci aquela imagem, eu não vejo. Então, para eu ver o que está no meu coração, eu preciso do espelho, que é a Bíblia, é a palavra. Você não sabe o que está lá. E você quer lidar com Deus que jeito? Com o que você não sabe? Com o que você não entende? Com o que você não vê? Como é que você vai receber a imagem que esse espelho reflete para você? E viver naquilo. Então, com relacionamento. Se você não tiver relacionamento com Deus, você não o conhece. Você ouve falar. Fica um quadro na parede. O quadro na parede fala? Faz milagre? Não faz. Na tua cabeça não acontece nada. Você fica sofrendo sozinho e clamando como se Deus tivesse aonde, gente? Tão longe, olhando assim lá do alto, uma imagem muito desfigurada, coitadinho, sei lá, nem tenho tempo. Pois tem gente que fala, ai, Deus nem tem tempo para me olhar. Cristo Redentor. Não, é triste de ver um cristão falar isso. Mas na hora do desespero a pessoa fala assim. Fala porque sente, está vivendo na carne, na alma. Todo cristão no desespero começa a falar bobagem. Por quê? Porque não está olhando no espelho correto, que é a palavra de Deus, para saber o que está acontecendo. Porque é isso que equilibra as suas emoções. Você não vai falar bobagem mais, porque você sabe o que está acontecendo, você não é mais enganado pelo diabo. Então, quando o cristão é imaturo, bebê espiritual, ele não conhece a Bíblia. Então, ele não conhece o amor de Deus. E fica bem pensando, eu não sei por que Deus não age. Está pecando além do quê? O pior é isso, porque está pecando. Isso é pecado. Tá? Então, deixar que uma mentira vai me envolvendo para me afastar de Deus. Esse é o golpe de Satanás, que a gente anda na carne. Olha, quando você está andando na carne, para tudo, vai se recolher. Vai atrás de Deus, para você sair da carne e ficar no espelho.
da palavra para você ficar equilibrado. Senão você toma decisões erradas na sua vida e você anda num problema que você que arrumou. Todos os problemas que nós temos, somos nós que trazemos para a nossa vida. Tá? Deus não tem nada com isso. Entenda isso. Nós somos responsáveis por todas as situações problemáticas da nossa vida, circunstâncias. Por que eu estou passando por... Ué, por quê? Escolhas que você fez na vida, que eu fiz. Deus não tem nada com isso. E Ele não segura no teu pé, não. Ou te amarra, ou vem na tua frente fazer um discurso. Não, você tem o livre-arbítrio. Então veja como que é a ignorância espiritual. É fácil do diabo conduzir. Levar por um caminho aonde vai ter problema sem solução. Porque quando vier para Jesus, vai ter que consertar tudo. E aí, aguenta? Não aguenta. Porque está tão fora que quando vai ler a Bíblia, aquilo não quer dizer nada. Está tão na carne que nem um mínimo da luz da palavra consegue penetrar naquela carne. Não sente nada, não ouve nada, está com raiva, está desesperado, está sem vida. Não sabe o que fazer, porque quer solução com a cabeça. E não tem força para perseverar, para romper aquilo. Então, eu vou ler... nem sei o que quer dizer isso, coisa chata. Olha a tua alma, o estado da tua carne, onde você está andando. Porque a nossa carne, já está escrito, andar na carne é morte, gente, é morte espiritual. Está escrito lá em Romanos, capítulo 6. Ai, não vou orar, gente. Vamos jogar um baralho, vai. Vamos, sei lá, brincar aqui fazer um jogo aqui. Vamos fazer alguma coisa. Que é o que a tua alma quer, vive no inferno. Quer fazer um joguinho de baralho inocente, mas vem cá, quem está com Deus não aguenta isso. Eu posso te falar, quem está com Deus não aguenta. Quando eu não andava com Deus, eu fazia isso. Mas não me chama para isso, que minha vida está muito longe de ser vazia. Estão acompanhando? Então, a pessoa nesse estado, ela vai ter que lutar contra uma maré, no sentido de se propor a buscar Deus. Mesmo não sentindo nada, porque não precisa sentir, você tem que crer. Você tem que pegar um momento e ficar sós com Deus. E ver quão vazia é a sua vida. Quão vazia, porque quando a sua vida estiver cheia da glória de Deus, que é a presença dele, você está satisfeito. Você tem rumo na vida. Você não faz escolhas banais que abrem a porta para o diabo acabar com você. E viver triste, acabrunhado. Olha para o céu, vê uma nuvem. Aquilo te entristece. O vento bate a brisa, aquilo te entristece. A chuva no vidro, aquilo te entristece. Sabe, nada. Isso aí, gente, é vida sem Deus completamente. Vida morta. Recebeu a salvação e vive pior que um ímpio aqui. Não é o caso de você beber, não é o caso de você procurar amizades sem Deus, muito menos. Nada disso vai te ajudar. Nenhuma pessoa pode preencher o teu vazio, não existe. Tem gente que pensa que casamento vai preencher vazio, não vai. Você vai ter que amar para você andar com o cônjuge. Ou não? Claro! Sem amor não tem relacionamento. Vocês estão acompanhando? Então precisa conhecer Jesus. Você tem que passar tempo com ele. E veja se você aguenta. Onde está a sua vida cristã? Está no quê? Está no quê? Ano 2026, o primeiro culto deste ano. Esse momento. Deus está te chamando para você se aprumar. Ele vai arrumar a tua vida. Ele vai arrumar a tua vida. Ele diz lá em Apocalipse, olha aqui, você tem que andar no primeiro amor. Como que foi quando você aceitou Jesus? Gente, você fez tanta coisa para andar com esse Jesus, tanta coisa, e largou mão. Ficou num nível raso.
muito baixo, que nem cobre a sola do teu pé mais. Você deixou o vento levar? Nada tem graça na tua vida? Mas Apocalipse diz que é para viver o primeiro amor, não é para largar o primeiro amor. O primeiro amor é sempre fogo, é sempre prazer, é sempre alegria, é sempre busca, é sempre bem-estar. Você tem que conquistar isso de novo. E ele falou, não anda nem frio e nem quente, porque isso não é andar comigo. Você sabe, nem morno e nem frio, você tem que ser quente, é isso. No espírito, você já foi quente, por que você está morno ou frio? O que está acontecendo com você? Ano 2026, é momento de fazer ajuste na vida. Buscar esse Deus e largar, inclusive pessoas que só falam coisas contra a Bíblia. Não tem uma palavra que seja de Bíblia. Isso aí entra dentro de você, enche a sua vida e você vive com esse lixo. Você vive com este lixo que deixa você triste. Pode ser mídia, internet, televisão, noticiário, ou pode ser conversa de pessoas. Da onde você frequenta, onde você vai. Você tem que buscar Deus e ir se isolando destas amizades. Ano 2026. O Senhor quer fazer um ajuste nas vidas. Quando você tiver o alimento de Deus dentro de você, você não aguenta trevas. As trevas vão consumindo você, você passa mal. Mas Deus está aqui, estamos ainda no momento das graças, da graça de Deus, e Ele quer te abençoar, Ele quer. A Bíblia diz que Ele tem ciúmes de nós, porque Ele não nos quer nas trevas. Ele te ama tanto, tanto, que Ele tem ciúmes de você. Não anda com a carne, não anda com o que não é dele. Isso entristece o Espírito Santo. Então vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Presta atenção. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Deus tem que aparecer na tua vida. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mais uma vez. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos: glória a Deus, aleluia. Vamos sentar, sejam todos muito bem-vindos. Um feliz 2026 para todos que estão unidos aqui pela mídia ou aqui fisicamente. Gente, que esse ano seja um ano assim de força de Deus, né? Que a graça do Senhor seja liberada abundantemente na sua vida para você ter um encontro pessoal com Ele, sabe? Para essa presença de Deus refletir através de você. E mais, essa presença é para agir em todas as áreas, né? Nos pensamentos, nas emoções, nos desejos próprios, etc. Mas também no nosso físico, com cura, com saúde. Deus nunca mandou doença para ninguém. Então, uma das coisas que Jesus fez para nós, que está dentro da obra redentora do Calvário, é a cura física. Cura mental também, obviamente, porque nós podemos ter a nossa mente totalmente renovada e transformada pela palavra de Deus. Nunca mais pensar como pensava antes. Nunca mais. Então, ele também liberta e cura essa área. E através disso, há a cura física. Ô, gente, vocês têm que melhorar esse ano com o negócio de saúde. Vocês vão quantas vezes por ano no médico? Eu não sou contra médico, eu aprecio os médicos, sou a favor deles, agradeço, sabe, o empenho deles, o estudo deles, porque senão todo mundo estava morto. Mas, gente, você não ter controle sobre a sua saúde é estar sem Deus. Porque as pessoas, ai, Deus é que sabe, não quer se mexer. Você tem que usar a palavra de Deus para você receber a cura. Você tem que passar muito tempo para renovar a tua mente, para começar. Porque você tem que crer que você é uma pessoa curada. Sintomas nós temos, porque está por aí. Diabo está em todo... Aqui está cheio de diabo.
Está cheio de diabo, porque se tem doença, tem diabo. Se está com mágoa de alguém, tem diabo. E assim outras coisas. Agora, os anjos também estão aqui. É um mix geral. Está sempre junto, ok? Agora, não é para ele tomar posse da nossa vida, o diabo, e ficar aqui, alojado. Porque ele quer um corpo, ele precisa entrar. Vocês viram que aquele homem lá, possesso por aquelas 12 legiões, né, de demônios, eles disseram, não nos mande embora desta região, porque eles eram aquelas potestades que dominavam aquela região. Isso existe. Essas castas demoníacas, tá certo? Então, tipo, nós precisamos de alguém. Então manda-nos para os porcos. Não é um corpo vivo aí andando. Vocês estão acompanhando? Eles precisavam tomar posse. E o que eles fizeram? Eles mataram todos aqueles porcos. Gente, eram milhares de porcos ali. Mas muito. Jogou tudo dentro do mar, morreu tudo. Matou com suicídio. Vocês estão acompanhando? Então veja, o diabo, ele quer uma pessoa para ele habitar. Mas ele vai também, bicho. Ele vai também. Tá? Então que não seja no seu corpo e nem no meu. Não vem com essa não. Você já foi liberto no sangue de Jesus. Pessoal de casa, você tem que entender isso. Ai, tô doente. Ai, tô doente. Isso. Essa minha doença. Essa minha. Põe no cofre, então. Sei lá, gente. O que é isso? Minha não, essa doença do diabo. Eu não aceito. Jesus levou sobre ele. Você precisa ler Bíblia e se convencer disso com o Espírito Santo, de que não é para você ficar doente. Ah, eu estou deitada porque eu estou doente, eu não aguento, é todo mês eu fico assim. Todo mês, epa! Já virou festa para o diabo isso. O que é isso? Você não tem controle? Cadê a sua oração? Cadê o seu relacionamento com Deus? Cada dia é uma coisa pior. Por quê? O que eu estou fazendo para o diabo se alojar tanto na minha vida? Para ele me causar tanto mal? Tá valendo? Gente, sai dessa. Ano 2026. É ano de andar com Deus. Vamos largar a mão. Dor aparece. Eu li um livro do Kenneth, eu li poucos livros do Kenneth. Aliás, eu li pouquíssimos livros desses homens, porque eu leio muito a Bíblia, então não dá tempo. Eu tenho que fazer outras coisas. Então eu me detenho muito mais, 90% na Bíblia. O resto eu li alguns livros, mas num deles, e ele contando, não, porque o diabo vem, ele ensinando os princípios da fé, como que é, né, que você confessar, meditar na palavra de Deus, o que ele já fez e tudo mais, não aceitar a doença, uma das coisas, né? Que isso é muito importante, porque o diabo age na doença, ele age nas finanças, age no relacionamento. 3 coisas que destrói vida. Põe até pro caixão, gente, acaba com a pessoa aqui na terra, inclusive. Não é pra gente levar esse tipo de vida. Nós temos que nos examinar, está escrito a Bíblia. Examinai-vos a vós mesmos e vede se estáis na fé. Paulo não falou isso? Então, vai ver. Fé é o quê? Eu estou rebatendo, eu estou resistindo. Amém? Ora para mim. A pessoa não está fazendo nada, ora para mim, ô folgado. Não há oração que chegue aí, você está bloqueado, fechado. Qual que é o seu problema? Que a oração não entra aí dentro de você? É no seu relacionamento com Deus que você vai se ver livre. Então o Kenneth disse, pois Jesus já nos curou das enfermidades, mas quando toda pessoa que está no ministério e está pregando a verdade, orando, enfim, naquilo que Deus pôs nesse ministério para a pessoa fazer, existe a contaminação do diabo, você se contamina, porque você está expulsando demônios. Pode trazer um cansaço, pode trazer até uma dor, um mal-estar, pode trazer alguma coisa para você. Isso daí é comum, isso aí é comum, é normal acontecer isso. Então, o Kenneth disse, quando acontece isso, ou sei lá, me dá uma dor em algum lugar, seja onde for, cabeça, perna, sei lá, qualquer coisa, eu não vou esperar o diabo sair, sabe? Porque às vezes ele demora. Às vezes ele leva 1 dia, 2. Depende o que aconteceu no reino do Espírito. Ele fala assim, eu tomo aspirina. Então, isso aí depende de cada um.
Você pode resistir também à dor. Eu resisto muito à dor, porque às vezes eu acordo de noite, às vezes eu estou lá no maior sono. Não é que parece, há um espírito maligno atormentando. Eu acordo, nossa, mas que é isso? Que dor que é essa? Mas o sono é tanto que eu volto a dormir. Que eu tenho mais paz do que dor. Quando chega de manhã acontece isso. Começar a encher muito, eu tomo um Advil, e daí? E acabou, pronto. Não que eu seja viciada, mas aquilo não me pertence. Porque ele vai embora, acabou. Vocês estão acompanhando? Então, você tem que buscar Deus. Os médicos ajudam, a ciência vai até um ponto. Mas quem fez o nosso corpo é Deus, ele cura. Ele põe o que é preciso de novo lá. Faz funcionar o que médico nenhum consegue. Quando não consegue. Tá? Então, nós pega uma ajuda aqui, mas vai com a fé junto, orando e resistindo e comandando e mudando a sua mente. E não repetindo o que você ouve, que não é da Bíblia. Esse é o mal. Tá? Então, tem diabos que são crônicos, eles estão lá, tipo doença crônica. Isso aqui é crônico. Quer dizer, não, Sara, aí beleza. Bonito esse vocabulário. Eu nem gosto de ouvir isso, porque isso aí me faz mal. Porque eu já saí disso, eu não gosto de ouvir isso. Porque isso não vai entrar dentro de mim. Mas as pessoas adoram ficar falando isso. Veja o nível, como é que você vai ser curado? Se você fala aquilo que provoca o mal para a tua vida. Cadê esse espelho que é a palavra de Deus? Cadê? Você só vive do que você vê e anda no natural, que são trevas. Trevas são demônios. A pessoa pode falar o que quiser, eu não vou repetir. Eu não vou repetir. Então é por isso que é melhor se isolar. Porque isso atrapalha o seu ouvido espiritual. Demais. Porque se você está tentando, buscando se entrosar com Deus, a tua mente, você está se alimentando, agora você vai ali na lama? E a tua roupa branca? Pronto. Tá valendo? Isso aí você que tem que fazer essa seleção na tua vida. Tá? Se junta com gente que vamos fazer uma rezinha, e vamos rezar um terço. Terço? Onde que na Bíblia está escrito terço? Hein? É pior que tem gente dentro da igreja que faz isso. Aqui. Tem. Gente que está me ouvindo. Quer dizer, não tem noção. Outros estão dentro da igreja, vai receber um passe, porque diz que é bom. Não mudou de vida ainda? Está cheio. Está cheio, é a maior confusão. Maior confusão. O diabo está operando mesmo, porque as pessoas abrem a porta para ele. Ou então, pessoas que usam amuleto, põem força nisso, força naquilo. É só força no diabo, em Deus não. Cadê o sangue de Jesus? Como é que vive uma pessoa dessa? Estão acompanhando? Coisas que você tem na tua casa, que você ganha. Cuidado com esses presentes. Eu trouxe lá. Sei lá, aquela gente fica fazendo coiseira lá de diabo, põe na tua casa, você nem sabe. O diabo entra nessas coisas. Pode ser uma coisa dessa aqui. Ele quer algo para entrar na tua vida. Muito cuidado. Presente que você recebe de gente que não é de Jesus. Você precisa estar muito em Deus para o diabo não te pegar. Porque eu já vi cada macumbaria lá dentro da minha casa. As empregadas, que medo. Eu falei, joga isso no lixo já, acabou. Isso aqui não tem nada a ver. Ficou anos lá, nunca mais não fez nada. Depende de onde você está, porque o diabo, ele sabe aonde você está espiritualmente. Agora, quem não sabe aonde está aí o perigo. Não sabe por que causa uma tragédia na vida da pessoa. Por que está acontecendo aquele mal? Recebeu coisa que não é de Deus, gente que fica aí andando atrás de diabo, de macumbaria, essas coisas, e depois se você tem influência com essa gente, vai recebendo coisa dessa gente, para com isso. Não é bonito, eu fiquei sem graça, então você é do time deles. Ei, sem graça? Vem falar isso comigo, o diabo. Nem chega, né? Nem chega, porque se eu falar, em nome de Jesus, você vai ter que sair, eles têm que sair.
Porque você tem que estar nesse lugar. A palavra de Deus tem que ser a raiz da sua vida, para você combater Satanás, o diabo, os demônios. Como eu disse que está cheio de diabo aqui. Graças a Deus que a gente não vê. Tá? Tanto que ele pode fazer as pessoas nem ouvirem o que está sendo falado da palavra de Deus. Ou deturpar. Fazer ouvir outra coisa. Tá? Então é isso aí. Vocês estão me acompanhando? Então, gente, cuidado, não fica com muita florzinha com essas coisas, porque é pro seu bem. Ai, a pessoa é tão boa. Isso aí não tem nada a ver. Tá cheio de ímpio que constrói hospitais, que ajuda a pessoa, vai tudo pro inferno. Aceitou Jesus? Quem não aceitou Jesus é ímpio, é pessoa sem Deus. Aceitou Jesus, mas qual que é a avaliação dessa pessoa? Qual é o vocabulário dessa pessoa de Bíblia? Nenhum. Como é que ela aceitou Jesus? Quem aceita Jesus vai atrás de Jesus, vai para a igreja, primeira coisa que vai para a igreja ou não. Não, eu não vou, eu não gosto. Então não aceitou Jesus não, sai fora. Porque quando você aceita Jesus, você quer ir onde tem gente que está falando de Jesus. Esse é um dos sintomas, meus amigos. Vocês estão valendo? Estão acompanhando? Então, esse ano, 2026, é esse aí, a coisa que Deus já me mostrou que é o que Ele quer. Pelo menos da minha parte é esse. Mais filtro. Mais filtro, porque isso traz mais unção, presença. Unção é presença de Deus. Tá? Para não atrapalhar aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Então, você tem que refinar. Tirar o grosso. Mas para isso, vamos falar hoje, é muito importante, que hoje eu vou falar sobre o medo e sobre a fé. Então, são duas coisas opostas, medo e fé são duas coisas opostas, mas elas usam o mesmo princípio, que é o princípio da fé, que é andar nas coisas de Deus. Só que, por exemplo, o medo usa o mesmo princípio da fé, porque a fé é você crer nas promessas de Deus, no que Ele diz, você ir atrás destas promessas, esperando acontecer com a fé, crendo. Agora, o medo usa o mesmo princípio, fé. Crê, mas só no que é mal, no que é ruim, e espera o mal acontecer, e dúvida. Então, são antagônicos, mas tem o mesmo princípio, o medo. Porque é enganador, porque é o diabo, ele não é o sósia. Ele é o sósia de Jesus. Então não é para ter medo. Medo, você está esperando a notícia ruim? Então ela vai chegar. Isso vai começar a te atormentar a tal ponto que você vai ter problema de estômago, problema digestivo, intestinal, problema de respiração, sei lá, você começa a ter tanta coisa, que o seu físico começa a ficar abalado por causa do medo, porque o medo anda junto com condenação. É terrível, é a condenação. Tá? O medo é totalmente prejudicial. E por isso que eu quero trazer essa mensagem aqui, para você se conscientizar sobre o medo, para você pôr fora da tua vida. Se você acorda com medo, ou nem dorme porque você está com medo, você tem que orar horas. Você sabe o que é orar? O que você ora? Você fica olhando um retrato na parede? É isso que você ora? De madrugada? O que você faz? Você tem que falar. Lê salmos. Ora em línguas. Louva ao Senhor. Lê Bíblia. Você está combatendo o medo. Você consegue? Não. Porque o medo é maior, já te envolveu a tal ponto que você não consegue nem falar o nome de Jesus. Pensa nisso. Tudo menos isso. Veja o estado de demônios prendendo você. Então, se eu ando na fé, eu ando nas coisas de Deus, eu estou na direção certa. Se eu estou com medo, eu ando na direção das trevas, eu estou na direção errada. Está com medo do quê? Se você está andando com Deus, não está fazendo... Porque, gente, eu vou mostrar isso aqui. Quando Adão e Eva saíram da presença de Deus, eles tiveram medo.
Porque entraram nas trevas fazendo coisa do diabo. Ué, eu não estou fazendo nada coisa do diabo, não estou com medo de nada. Mas se você fizer uma coisa errada, você não... basta. Você abriu a porta para o diabo entrar na tua vida, na tua casa, nos teus negócios, em todo lugar. Ele vai acabar com você. Por isso que não é para fazer coisa errada. Então, o problema veio porque eu que dei chance. Está entendendo isso? Mas já não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Eu não estou com medo de nada, eu não fiz nada, eu estou andando com Deus. Eu não tenho condenação. Por isso eu não tenho medo. Você não acha isso vantajoso? Então você tem que se conscientizar. Peraí, de onde que está vindo esse medo? Medo do quê? Medo do quê? Põe fora na tua vida, vai orar. Porque o Senhor disse, eu jamais te deixarei, nem te abandonarei. Eu estou contigo, eu sou o teu pastor. Ele não fala isso? Ele fala. Então é isso que você tem que falar. Então ora em línguas e vai falando isso, eu não tenho medo. E põe fora o medo. Medo é um espírito maligno. Então abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. E nós vamos ver esse primeiro versículo, que é um versículo clássico. Então vamos ver como que nós vamos fazer para nós ficarmos livres do medo e como que esse medo faz nas nossas vidas. Então, versículo 1 de Hebreus 11. Ora, ele quer dizer agora. A fé é a certeza de coisas. Coisas são substâncias que se esperam. A fé esperam substâncias serem concretizadas. São coisas. A convicção de fatos que se não veem, tá? Então, espera coisas que foram prometidas por Deus, a fé. Valeu? Por isso que você tem que saber o que Deus está te prometendo. E não andar no que o diabo te promete. Porque o diabo só promete coisa ruim. Então, a fé é a certeza de substâncias, de coisas que você está esperando. Porque é para esperar as coisas de Deus, são coisas boas. Então, a fé está direcionada para as coisas boas. É só isso que você tem que ter na tua vida. Medo não. Porque o medo vai para o lado inverso. O medo espera coisas ruins, destrutivas, ruínas, danos para a vida ou não? Sim. Você sabe, todo mundo sabe. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer... Isso é maligno, então isso são trevas, tá? Então o medo faz você imaginar aquilo acontecer. Todo mundo sabe o que eu estou falando. Principalmente à noite, mas de dia também. Se você parar um pouquinho, se você estiver fazendo muita coisa, mas se você parou um pouquinho, ele vem, ele é intruso. Ele já vem com a ideia. Não, mas por quê? Você está dando muita entrada para o diabo aí. Ele quer guiar a tua vida, dominar, te escravizar. O medo é a escravidão. Põe uma pessoa na escravidão dele para destruir a vida. Você não acha bom saber isso, gente? Porque esse ano, corta isso na tua vida, você tem autoridade para isso. Jesus já te deu, é só você se relacionar com a palavra de Deus. Então você tem tanto medo que você começa a imaginar a ruína, o mal. Vai faltar, não vai ter, vai ser assim, vai acabar, vai cair do barranco. Gente, é só coisa que não presta. E aí, aquilo vai gelando o coração, vai dando batedeira, aquilo vai dando falta de ar, aí dá uma pontada na nuca, aquilo sobe a pressão. Pelo amor, esse é o próprio demônio. Aliás, são vários demônios, nojento, horroroso, imundo, que você não pode deixar agir na tua vida. Por isso que espiritualmente você tem que estar superior. É para você estar num nível superior, porque Jesus te deu essa condição. Ele sofreu tudo para nos dar a vida dele e ele nos libertou disso. Nós já fomos libertos. O que falta é você centralizar na palavra de Deus. Ler muito a Bíblia, estudar bastante.
Eu estudo até hoje aquelas coisas antigas. Eu estudo porque eu quero relembrar a minha mente constantemente. Eu passo 3, 4, 5 horas por dia estudando. Todo santo dia. Para minha mente não esquecer. É isso que você tem que fazer. Você está lembrando de algum ensino? Nem tá. Como é que você pensa? O teu pensamento, ó, voando. Vem alguma coisa, pronto, você cai no tacho do diabo. No engano dele. Por quê? Porque não estuda. É o que você tem que fazer. É isso que você tem que ocupar a sua vida. Para você ter maturidade espiritual, força. Para o diabo não acabar com você. Porque Deus só quer te dar o bem. E você não consegue receber. Porque anda com medo e já fica visualizando aquilo que vai destruir a sua vida. Fica uma certeza tão grande da destruição que ela acaba acontecendo. Você vive nesse marasma. Você olha para a cara da pessoa, ela está apavorada, ela está estática de medo. Gente, isso não é de Deus. Deus não te chamou para isso. Deus quer libertar você. Custa você pegar um horário na sua vida, pegar a palavra de Deus, pega esses ensinos para te ajudar. Pega o que você já estudou, lê de novo, escreve algo, alguma coisa, esse versículo é importante, fala, ora em línguas, é isso que você tem que fazer. Agora você só quer ouvir, não quer falar? É aí que você está errando. Que é mais cômodo você não fazer nada e deixar o barco virar. A correnteza levar, ó. Não é só ouvir, é falar. Não quer fazer nada, nada. Pensa nisso. O cristão não quer fazer nada. Ele quer ficar sentado e está nas mãos de Deus. Não está não, viu? Está bem na mão do diabo. Está nas mãos de Deus quando você comanda. Você tem que falar. É um exército, nós somos uns soldados do exército de Jesus guerreando contra o mal. Soldado que fica sentado, né, leva um tiro, né? Ou é enterrado vivo. Vocês estão acompanhando? Então, esperar o medo é tragédia na certa, tá? E quando vem uma notícia ruim, o que acontece? A pessoa fica imobilizada. Aí é que é o ataque fatal do diabo. Escuta um negócio, aquilo dá um choque assim, gente. Dá um choque nas emoções, que a pessoa fica imobilizada. Em vez dela ir correndo para Deus e já falar, não precisa ficar falando. Você, com a oração, você já tem que quebrar e ir falando e se convencendo que é isso que está em você. E acontece mesmo, porque se você falar a palavra de Deus, você é uma pessoa nascida de novo, batizada com o Espírito Santo, e você tem o sangue de Jesus, a palavra, você já venceu o diabo. Jesus já falou, eu venci o diabo, e vocês façam o mesmo. Estou te dando a autoridade para você fazer isso. Então a pessoa fica imobilizada, e sabe qual que é a próxima atitude? Fica falando para os outros. Aí é que está o grande erro. Dá uma vontade de ligar para alguém, dá uma vontade de ir lá onde a pessoa está. Olha, até uma folha que cai quer falar com a folha. Porque aquilo está tão... Já fala o mal. Fica propagando o mal. Tá? Fica falando até sozinho o mal. Porque quer falar isso que o diabo quer. Porque esse é o princípio da fé, ou não? É ouvir e falar. Você captou essa? Pegou? Qual que é o princípio da fé? Ouvir a palavra de Deus e falar. Então é o mesmo, eu estou te falando que é o mesmo princípio. O fundamento é espiritual, é o mesmo. Do medo, o diabo pegou. Então ele te dá uma notícia e você fica imobilizado. Mas você fica assim, ó, aéreo. Aí você começa a falar para todo mundo. Então é o mesmo princípio, é ouvir e falar. E depois você vai meditando, porque de tanto ouvir você medita, tanto falar, você medita. Fala, você começa a pensar. Aquilo vai aumentando. Viu como que é bobagem? Só ficar falando besteira? Comenta com mais um, comenta com mais dois, comenta com mais quatro, comenta consigo mesmo e vai. O diabo está acabando com a tua vida desse jeito. Não tem como você passar por ele e pegar as bênçãos. Porque você está no caminho errado. Você foi para a direção errada. Com o princípio da fé. Só que para o medo.
Tá valendo isso? Eu não sei o que eu vou fazer. Aí fica, ué, não sabe o que fazer? Senta lá, ora em línguas, fala versículo. Ai, mas é que acho que não está acontecendo nada. Isso é tua cabeça cheia de trevas falando isso para você, querendo te convencer que justamente você parar de fazer aquilo, que aquela é a solução para a tua vida. Daqui a pouco você tem paz. Você não está mais naquele rumo, nem está falando mais aquilo, você já está com confiança no que Deus diz, tá? Então você usa o princípio da fé para ir para o caminho errado. Vocês estão aprendendo alguma coisa? Não, porque isso faz parte da vida do ser humano. Mas nós somos seres espirituais agora. Somos raça humana, mas com um espírito vivo agora. Porque a raça humana foi caída, mas Jesus veio e criou um espírito novo com a natureza dele aqui dentro, para nós vencermos essa raça humana caída de Deus. Você não está sem Deus. Você está com Deus, mas cadê o resultado de Deus na tua vida? Vai de você. Vai de você usar a autoridade. Mas não é isso que a religião ensina. A religião fica falando bobagem. Eu nem vou ficar falando que a religião fala, porque não interessa, porque você já sabe muito bem. É o oposto disso, tudo que eu estou falando aqui. Não vamos perder tempo com isso, tá? Então, a pessoa fala tanto da coisa do mal, que o que ela está esperando vai acabar acontecendo. Pode demorar, mas vai. Porque só fala, vai falando bobagem. Não vai dar certo, vai dar certo. Para. E vai ainda fazendo mais discurso em cima. Ai, mas como que eu vou dominar isso? Ué, praticando sozinho. O Espírito Santo vai te ajudar. Nós precisamos dele. Não queira ser igual a Adão e Eva, que quiseram ser independentes de Deus. Largaram Deus. A ruína entrou na vida deles. Eles morreram espiritualmente, mas Deus não os abandonou. Isso não quer dizer que você não esteja salvo. Você está salvo, mas leva uma vida miserável, sem o retorno de Deus. Deus quer resolver tudo. Primeiro você tem que estar com Ele, no lugar dele, com Ele. Paz. O resto vai acontecer. Você tem que ter paz. Nada te aflige. Porque Ele vai te dar a direção, como que você tem que fazer. Mas não é desse jeito, falando o que você não pode falar, tá? Então o medo vem por ouvir todas as coisas do mundo, entendeu? Doença é do céu ou do mundo? Do mundo. Pobreza é do céu ou do mundo? Divisão, contenda, briga, lá, vem do céu ou do mundo? Então, é daí que vem o medo. Ladrão vem do céu ou do mundo? Então, o que é? Então o medo vem das coisas do mundo. Mas nós somos seres celestiais, espiritualmente. Estamos sentados nos céus, em lugares celestiais com Jesus, está escrito. E nós temos que andar nisso e apartar daqui. Por isso que tem que haver, já está havendo uma, como é que fala assim, uma separação do joio com o trigo, já. Porque já aqueles que estão andando na verdade, automaticamente vão separando. Porque é luz, luz não anda com trevas. Se apagar tudo daqui é trevas, acabou. Mas se acender uma lâmpada, pronto, acabou as trevas. Vocês estão acompanhando? Então é bem por aí, tá? Então esse medo das coisas do mundo está no nosso subconsciente, de tanto falar, ele fica lá. O subconsciente fica trabalhando, em vez de ser a palavra de Deus, que renova o meu pensamento a ponto de me transformar, as minhas atitudes. Essa é a diferença. Fica escutando gente religiosa falando aí. Eles não sabem. Se eles soubessem, eles ensinavam. Estava aqui, bastante gente ensinando. Porque cada um vai aprendendo e colocando as suas experiências. É uma delícia ouvir outras pessoas que estão vivendo isso. É muito bom. Você pega a dica. Já pensou? Umas 10 pessoas aqui, eu sentado ouvindo. Pegando um pouco de cada também. Ei, eu quero mais dicas. Tá? Então, esse medo está no subconsciente. Entra lá. Por quê?
de tanto pensar. Pensar é meditar. Pensar, meditar. Por que você não medita a palavra de Deus o dia inteiro? Ô, gente, eu vou fazer minhas comidas lá, eu fico um bom tempo lá na cozinha, bastante tempo. Às vezes eu vou das 7, às vezes eu vou até 11 horas, é bastante, né? Só louvor. Eu posso pôr em inglês, mas só aqueles que eu conheço. E português. Mas eu vou cantando junto. Aquilo e vou glorificando a Deus, e vou falando. Ou então eu ponho a Bíblia falando, e vou falando junto aquilo. Eu estou em contato com aquilo, em vez de eu ficar sozinha pensando. Eu não. E se eu estou tudo silêncio, eu estou ligada naquilo. Porque está no meu subconsciente já. É isso que você tem que fazer. Vocês estão acompanhando? Mas quem não está acostumado, começa a dar irritação, eu não aguento. Quando você não aguenta nem ouvir o cara que está lendo a Bíblia, veja o estado emocional que você está sem Deus. Que a tua emoção é para estar equilibrada com Deus. Quando falar a Bíblia, seja a voz que for, você a ama, porque é a luz que está entrando com você. Porque luz com trevas não bate. Não tolero essa voz, eu não aguento. Claro, olha o teu nível. Você que tem que fazer alguma coisa. Porque para te salvar, Deus já fez. Resolveu tudo. Agora é você, meu filho. Agora você quer só ficar escutando um negócio que você nem presta atenção direito, não fala, não tem comunhão com aquilo, relacionamento, não está causando nada na tua vida. Você está me acompanhando? Já viu que você não quer abrir a boca e falar nada? Então, veja o estado da tua alma, carne, dominando a sua vida. Você tem que mudar isso aí. Para você ser feliz. É feliz, não é assim, ganhei uma bicicleta, não é isso. Ganhei um ingresso para ir no céu, não é isso. Feliz é uma alegria que você tem dentro de você que te dá vida. Que você levanta com disposição, que você trabalha, que você tem encontro com Deus, que você cumpre com as suas obrigações. É isso aí. É vida que gera paz. Anda junto. A alegria de Deus anda junto com a paz de Deus. Você tem no coração. Nada te perturba, nada atrapalha você, tá? Então, quando você começa a meditar, pensar, você começa a visualizar. Você começa a visualizar. Porque se você quer uma coisa, você começa a visualizar. E esta visualização é que faz você falar. De repente você está falando aquilo. Então o processo é o mesmo, gente. Da fé e do medo. A pessoa só fala no medo. Ai, que medo. Vive em choque, você já não viu? Tem umas pessoas com mais, outros com menos, mas vive no medo. Não desgruda, tá errado isso aí. Isso aí é que nem uma doença, esse negócio de medo. Aliás, traz doença. Traz coisas ruins, tá? Então vamos Mateus 12, 35. Gente, só para falar isso, olha, eu fico horas. Ai, meu Deus, é porque tem que explicar tudo. Não dá tempo. Mas já serve, né? Mateus 12, vamos ver. É que as horas passam rápido. Deixa eu me ver. Mateus 12. Nós vamos, esse versículo clássico que todo mundo já conhece, o 35. Por isso que sempre cada vez você vai entender mais o que Jesus fala com isso aqui. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Então, o que é? Se o tesouro que está aqui dentro de mim é mau, porque é o medo, ele vem das trevas. E ele só crê nas coisas ruins. O medo. É uma crença, gente. Só pensa em coisa ruim. E causa dano na vida. Causa dano, porque paralisa a pessoa, bloqueia. Ela não consegue ir para frente. Então isso é o mal. Ai, ora para eu não ter mais medo. Não, eu vou orar para Deus te abençoar para você, porque não é assim. Você vai ter que ter a sua mente transformada completamente para você ficar livre disso, porque ele volta, é diabo.
Você que tem que saber andar nisso, tá? Então, isso, por exemplo, a pessoa tem medo das trevas. Ela crê no poder das trevas e acaba tendo medo até das pessoas. E as pessoas que não têm Deus são pessoas caídas, ou não? Igual Adão e Eva. Então, medo. Tem gente que tem medo de gente, medo de multidão, tem esse medo também. As pessoas se isolam. Elas, eu não, dá fobia, dá umas coisas, igual fechar a janela. Então, tem gente que acaba tendo medo, tá? Então, e tudo que vê é negativo. A pessoa é negativa. Já viu, né? Tem pessoa que tudo que vê, eu conheço gente, sim. Tudo que vê é negativo, as falas são negativas. Por quê? Porque só se alimenta disso, dia e noite. Só ouve isso, só fala isso, só ouve isso, só fala isso, só ouve isso, só fala isso. É isso que traz medo. Por que não ouve a Bíblia e fala dela? Para você. Não precisa ficar fazendo discurso para os outros, porque não há quem aguenta. Porque os outros aguentam as mentiras, porque é o que eles são. Agora, se começar a querer falar, isso não dá certo. Você fala para você, é a palavra de Deus que vai mudar o seu coração, tá? Então, é o seu coração, que ele está dizendo aqui, que o tesouro está no coração do homem. Pode ser bom ou mal, depende. Conforme é o coração, é o tesouro. Então, esse que tem medo, é o coração que determina o que entra ou não. Porque é você que tem que determinar isso. Como eu faço, eu não determino, eu não aceito, eu não deixo. Eu não aceito. Não adianta vir com essas conversinhas para mim. Não aceito. Então, ninguém vai ficar em polêmica, discussão. Então, fica você lá e eu aqui. Porque não está batendo. Está valendo? Então, não é agradável. Vocês estão acompanhando. Você tem que, cada vez mais, você tem que receber a verdade. A palavra, o que é de Deus, para o seu coração ser formado com um tesouro bom. Por isso é que fala que o tesouro é ruim, porque fala bobagem, só medo. Tudo que fala é do medo e não percebe. Né, gente? Não, vamos crescer espiritualmente. Ano 2026. Mas olha, tem um princípio bárbaro aqui em Provérbios, né? Aquele que se dá de sábio é calado. Ele não abre a boca, né? Olha, é uma pessoa sábia. Porque se abrir, Jesus. Então é melhor ficar com a boca fechada. Dá mais certo, tá? Então, pode permitir, então, ter um coração com coisas ruins, porque aceitou as coisas ruins entrarem lá. Não é um tesouro bom. Você permite, pelo que você ouve. Então não pode sair coisa boa de lá para te abençoar. Nem para abençoar os outros. Estão acompanhando? Para abençoar você, o teu coração tem que estar bom. Tem que ter a palavra. A Bíblia.